Graça no Senhor Jesus. Quero falar um pouquinho hoje sobre os discípulos. Lá em João, capítulo 20, versículo 19, diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. O texto nos fala o primeiro dia da semana, ou seja, para nós o domingo. Nesse dia era o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Os discípulos, eles estavam trancados em casa, e nos diz a palavra de Deus a razão deles estarem trancados. Estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo dos judeus, porque os judeus haviam matado Jesus e agora eles, sem o líder, pensavam, também vão nos matar. E por isso eles estavam com medo e trancados. Essas duas coisas às vezes acontecem na vida das pessoas. Às vezes a gente fica com medo de situações, medo de errar, medo das coisas, medo de viver, medo de fazer uma prova, medo de se relacionar com alguém, medo de ser rejeitado, e assim vai. E quando nós estamos com medo, a nossa reação é semelhante à deles. Eles se trancaram numa casa, para que ninguém pudesse achá-los. Assim muitas pessoas se trancam dentro do seu coração. E às vezes ainda tentam jogar a chave fora do coração para que nada possa perturbá-los ou encontrá-los. O medo faz isso, as pessoas se trancarem, as pessoas não se relacionarem, as pessoas fugirem uns dos outros. O medo atormenta, o medo nos faz sofrer, o medo nos deteriora, o medo traz a nós prejuízos muito grandes e às vezes até na nossa personalidade. É por isso que Jesus foi visitá-los. Jesus ressuscitou e o primeiro lugar aonde ele foi exatamente aonde eles estavam trancados. As trancas não seguraram Jesus do lado de fora. Jesus entrou lá dentro, sem ninguém abrir a porta. E adentrou, e quando ele adentrou, a primeira palavra que ele diz o texto: paz seja convosco. Jesus se pôs no meio deles. Jesus não ficou de longe, distante ali, olhando para eles, mas Jesus se coloca no meio. Sabe o que isso significa? Para que os discípulos não tivessem medo dele. E talvez eles pudessem gritar como eles gritaram quando Jesus andou sobre as águas: é um fantasma. Não, Jesus se pôs no meio. Assim também Deus quer se pôr no meio da nossa vida, quer se pôr dentro do nosso coração. Mesmo que às vezes esteja trancado, mas Ele quer se colocar dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos de algo para vencer o medo. E o quê? Aquilo que Jesus disse: paz seja convosco. Quando a gente tem paz, a gente vence o medo. O medo não vai nos atormentar, o medo não vai nos levar a ficar trancados. E os discípulos precisavam de paz. Eles estavam aterrorizados com os judeus. E por isso o mestre que venceu a morte também, de uma certa maneira, diz para eles, de uma maneira muito
pertinente. Eu estou vivo. A morte não me deteve. Então, não fique com medo se a morte vier sobre vocês. Tenham paz no coração. Deus quer isso que você tenha dentro da sua vida. Paz, paz, paz. O Senhor Jesus não falou só uma vez paz. Depois, novamente, ele diz, paz seja convosco. E depois o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Quando a gente só tem a gente, e quando o nosso ser é atribulado, em medo, a gente fica desestruturado. Mas quando a gente tem alguém para nos apoiar e nos ajudar, a gente consegue vencer. E por isso Jesus soprou sobre eles o Espírito, dando o Espírito na vida deles, dizendo, vocês vão conseguir. O meu Espírito vai ajudar a vocês. Exatamente isso que Deus quer dizer para você hoje. Não tenha medo. Deixe Deus adentrar o seu coração. Ele sopra sobre você o Espírito dele. Creia nele. E ele te diz, paz seja convosco. Deixe essa paz adentrar o seu coração e você vai perceber que Deus vai te libertar de todo o temor, todo o medo, de tudo aquilo que estraga o seu ser. Creia nisso. Depois nós ficamos sabendo que os discípulos saíram da casa e ficaram tão corajosos que foram depois para Jerusalém. E acontece o dia de Pentecostes, e Pedro prega de uma maneira maravilhosa. O medo foi embora. Assim Deus pode fazer na sua vida, fazer com que todo medo vá embora. Creia nele, entregue o seu coração, a sua vida nas mãos dele, confia nele, o mais ele fará. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.